Bom dia, garotada do sexto ano, que já estão aí ligadinhos no aplicativo do Centro de Mídias. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de Ciências Humanas, de História, que é a nossa disciplina que nós estamos trabalhando aqui com vocês. Hoje o dia está ensolarado, um céu azul muito bonito, está ótimo para nós começarmos a movimentar aí o nosso cérebro, o nosso entendimento, exercitando as habilidades do dia com as aulas de História. Então, pegue o seu material e comece agora a anotar a aula, os pontos principais daquilo que nós estaremos estudando com vocês. Ok? E para mediar a aula de hoje, nós vamos ter aqui a presença da professora Luíse Coutinho. Bom dia, professora Luíse. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, estudantes do sexto ano do ensino fundamental e também aos professores. Bom dia, vocês que estão aqui prestigiando o nosso trabalho no Centro de Mídias, participando junto com a gente nesta aula e também apoiando os estudantes que estão aí ligadinhos nesta aula de história de hoje. Lembrando que durante as interações é interessante que você, professor, ao reportar a resposta do seu estudante, coloque o nome dele, a turma a qual ele pertence e, claro, o nome da escola para a gente divulgar o trabalho deles aqui no nosso Centro de Mídias. Vamos lá, professor Carlos, para as habilidades de hoje? Vamos lá para as habilidades. Eu já estou aqui olhando no chat também. Os professores já estão chegando, já estão dizendo bom dia. Bom dia, vocês são nossos parceiros e guerreiros aí nessa empreitada de estar aí no processo de ensino-aprendizagem com essa garotada. Então, garotada, nada de sono, porque hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a Grécia. Eu vou escrever algumas palavras gregas durante a aula e você já vai exercitando aí no seu caderno. É muito importante para você aí começar a desenvolver o interesse também por estudar uma outra língua, um outro idioma. Então, nós temos como tema da aula de hoje na tela. É uma retomada das habilidades do segundo bimestre e hoje nós estaremos trabalhando essa última retomada do segundo bimestre, com habilidades também do primeiro bimestre. Nós já estamos aí aos poucos adentrando no quarto bimestre. Essa retomada vai auxiliar os estudantes que já estão voltando para a escola, que precisam retomar alguns conteúdos, mas nós sabemos que o currículo paulista existe aí um grupo de habilidades do quarto bimestre, e eu sei também que existem escolas que já entraram no quarto bimestre, já estão trabalhando as habilidades do quarto bimestre. Então, as aulas do Centro de Mídias vai servir aí como um suporte, como um apoio para os professores e para essa garotada que é o nosso foco, ok? As habilidades que nós iremos trabalhar hoje são as seguintes. Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas, sociais e culturais. Teremos como objetivo identificar a formação da Grécia Antiga, partindo do conceito e da formação da polis, e compreender o significado da cidadania no contexto da Grécia clássica e os seus desdobramentos nas sociedades contemporâneas. Então, está aí a habilidade e o objetivo que nós iremos trabalhar com essa garotada hoje. Então, de olho aqui na tela, de olho na lousa, nós vamos agora começar a trabalhar a questão disparadora, que é aquela questão que já vai motivar a garotada a começar aí a desenvolver os seus argumentos. Então, na tela, pergunta. Descreva a palavra polis. Descreva ela em uma palavra. 1 minuto, nós já voltamos.
Professor Carlos, muitos estudantes reportando aí através dos seus professores a palavra cidade. Vamos colocar duas respostas aqui de estudantes para representar todos vocês que participaram dessa interação. A professora Lilian reporta para a gente a resposta do aluno Davi Benevides, da Escola Frederico de Barros Brotero, que disse cidade. O professor Rafael, da Escola José Zanovelli Poloni, reporta a resposta do aluno Gabriel Gazo, que disse cidade também. E a professora Maria Inês traz a resposta da aluna Andréia, da Escola Professora Helena José, que disse cidades. Olha só, exatamente, a palavra polis significa cidade. Vamos ver como que escreve a palavra polis em grego? Tela branca. Aqui na lousa, vamos lá? Vamos escrever a palavra polis. Assim, vou escrever grande para todo mundo enxergar. Polis. Vamos apagar um pouquinho aqui. Dessa forma. Caneta, novamente. O prof também está aprendendo a mexer nessas novas tecnologias. Então, dessa forma, está escrito a palavra polis, ok? Essa palavra significa cidade. Então, nós temos Higienópolis, Paraisópolis, ou seja, é uma herança que nós temos da Grécia, né? Uma continuidade aí, né, dos conhecimentos que foram desenvolvidos na Grécia. Então, você pode colocar no seu caderno aí que a palavra polis se escreve dessa maneira. Lembrando aqui que o P, né, na matemática é um número, não é verdade? Mas aqui é uma letra, polis é igual a cidade. Ok? Isso significa a palavra polis. Vamos então dar continuidade à aula, voltando para a tela, olha que legal. Vamos então para a próxima tela. Formação da Grécia Antiga, observe aí. Os gregos, professora Luísa, não surgiram do nada, né? Foi uma junção aí de união de povos que foram chegando ali na região da Grécia e foram formando famílias, foram crescendo até chegar às cidades, não é isso? Exatamente. No início eles ocuparam eles ocuparam a ilha de Creta e depois eles foram para a Península Balcânica, né? As civilizações cretense e depois a civilização micênica, né? Foram se organizando em torno dos palácios, como o Palácio de Knossos, por exemplo, e depois com o declínio dos cretenses, os micênicos começaram a se estabelecer já na península, formando aí a civilização grega. Legal, veja, olha só que interessante. Então, na lousa nós vamos observar aqui que já em 2000 antes de Cristo, nós vamos ter a invasão aí dos dórios, né, as ocupações dos aqueus, jônios e eólios nesses territórios. Esses grupos, aos poucos, vão formando pequenas comunidades. Essas comunidades tinham o nome de genos. Às vezes, nós aportuguesamos e falamos genos, mas esse já, gé, gi, jó, ju, é próximo do nosso J, professora Luísa, não tinha lá na antiguidade. Então, o G, né, é G mesmo, não tem o G da geleia, é o G do gato. Então, nós vamos ter, então, essas primeiras comunidades, são os genos, e eles vão ter um líder chamado pater. Vamos escrever genos e pater na língua grega? Tela branca. Vamos lá? Escrevendo. Genos. Caneta. Isso. Genos. Genos, as pequenas comunidades. Quem era o líder dessas comunidades? Quem era o responsável por essas comunidades? Era o pater.
O pater. Olha como que é o R, né? Bem diferente, né, da nossa língua. Então, é o pater, ok? Então, nós temos nessas comunidades dos genos, o responsável ali pela sociedade, pela organização social, política, jurídica, era o pater, geralmente o mais velho, o mais experiente que assumia essas funções. Legal? Vamos voltar então para a tela. Nós temos então essas ocupações, vai ter muita guerra, batalha aí por questão de tomada de territórios, mas eles vão se ajeitando aos poucos e vão formando as pequenas comunidades, os genos, já começa a surgir aí o pater, que vai ter essa responsabilidade de administrar tudo, e aí vai se formando as fatrias e os eupátridas, porque aí, professora Luísa, já começa a formação de uma elite, não é verdade? Né? Uma elite já que já vem se separando, né, dos mais pobres, das pessoas despossuídas de terra, eles já começam a construir, a adquirir grandes extensões de terras e a dominar aí o território, não é isso? Exatamente. Eu sempre costumo brincar com os estudantes do sexto ano que a ocupação dos territórios do mundo antigo, a Grécia principalmente, é a mesma metáfora do ônibus, né? Quando você chega no ônibus, ele está vazio, você vai sentar na janelinha, que conforme o ônibus vai enchendo, as pessoas vão ficando sem lugar para sentar. Com a ocupação do território da Grécia Antiga foi a mesma coisa. Esses povos considerados povos originários, como os dórios, os jônios, os eólios, foram aqueles que chegaram primeiro encontrando o ônibus vazio. Então, eles foram ocupando as melhores terras e quem foi chegando depois ficou sem a posse da terra, tendo que se sujeitar a trabalhar para esses chamados eupátridas, que significa bem-nascidos. Os bem-nascidos, ok? Ou seja, são aqueles que de fato possuíam as terras, não é verdade? Se eles possuíam as terras, eles tinham os meios da agricultura de subsistência. Então, não faltava alimento para essas pessoas. O excedente do que era tirado da terra, aquilo era comercializado, era vendido. Então, vai se formando aí um grupo que vai tendo mais autoridade política, social, no meio do povo. Esses são aí os eupátridas, ok? Voltando aí para a tela, nós vamos ter a partir daí as formações das tribos, e nas tribos você já vai começando a ver uma certa diferenciação social, até mesmo a questão ali do sotaque da língua, porque os gregos, eles viviam em territórios, as cidades eram independentes, eram diferentes, mas eles estavam ligados aí pela cultura e pela língua. Só que, é claro, você ouvir um ateniense falando grego e você ouvir um espartano falando grego, você vai ter aí uma diferença no sotaque, não é verdade? Quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, não é, professora Luísa, lá, né, eles falam leite quente. Quando você vai lá para o Nordeste, não é tia, é tia. Então você tem os sotaques, né? É a mesma língua portuguesa, mas você tem os sotaques, você tem as gírias, você tem a língua que é falada no cotidiano. Então, um ateniense falando grego, você ia ver diferença dele e do espartano, os gregos do sul ou os gregos do norte, lá da Macedônia, era o mesmo grego, mas com sotaques diferentes. Não é verdade? Exatamente. Até porque o terreno ali da Península Balcânica é muito montanhoso e às vezes acontecia de uma cidade-estado ser extremamente isolada em relação à outra. Isso também justifica a questão das polis, né, das cidades-estados serem politicamente independentes, né? E havia uma dificuldade para chegar nessas terras. Imagine só, garotada do sexto ano, você tem que atravessar subidas e descidas, montanhas, lugares estreitos, mais largos, perigos na estrada, animais ferozes, salteadores. Então, havia uma dificuldade aí para poder você chegar de uma cidade a outra devido ao terreno. Então, por isso, as cidades cresciam, né? Você vê as tribos depois da polis, as cidades iam crescendo e elas iam adquirindo características próprias, né? Um governo independente, né? Sem estar ligado, é por isso que se chama-se cidade-estado, ok?
Mas, ó, eu já sei que você está coçando o olho aí com um pouquinho de sono. Vamos arregalar o olho e vamos para o texto para que nós possamos realizar as atividades. Na tela, o texto A Polis Grega. Eu vou ler daqui, você vai ler daí. A partir do século VIII a.C., tem-se início a constituição das chamadas polis, ou cidades-estados. A Grécia não tinha um único governo, mas inúmeras cidades-estados, independentes e com regimes políticos diferentes, e em comum a língua e a religião. As cidades eram comunidades político-religiosas e tinham o comércio e a agricultura como suas principais atividades econômicas. No centro das cidades ficava a ágora, um espaço reservado para a discussão política, onde decisões de interesse da população eram tomadas. Ali também estavam os templos que serviam de espaço para as celebrações e culto aos deuses, o que representava uma vantagem para a defesa de ataques e inimigos. Os aristocratas, donos de grandes propriedades agrícolas, detinham o poder. Entre as cidades mais importantes estavam aí a Atenas e a Esparta, que nós conhecemos aí pelos filmes, pelos documentários, que estão muito próximos de nós. Então, nós vamos ver aí que nós vamos ter a Ágora e a Acrópole, né? A Ágora era aquela reunião mais meio que familiar. Sabe quando a família se reúne para discutir, né? Realizar projetos, fazer alguns adendos, fazer agendamentos, né? Ou se não, quando eles estão conversando ali sobre a cidade, né? Sobre a política da cidade. Então, é um espaço para discussão. Assim também como nas diversas famílias, quando as famílias se juntam, você tem um espaço de discussão. Mas ali não eram todas as pessoas que iam para esse espaço, porque o conceito de cidadania era muito diferente do conceito que nós temos hoje. Ok? Atividade, então, para vocês mexerem os dedinhos aí no teclado e já começarem a colocar para fora aí a atitude historiadora. Na tela a questão. Os gregos tinham conflitos e diferenças entre si, mas muitos elementos culturais em comum. Quais são esses elementos em comum que os gregos nos trazem? 2 minutos, já voltamos.
Voltamos, muitas interações aqui no nosso chat. A professora Bianca da PEI Firmino Ladeira traz para a gente a resposta do Pedro, que disse a cultura e os objetos antigos. A professora Maria Inês, da Escola Estadual Helena José Bonfá de Socorro, traz a resposta da aluna Andreina, que disse religião e política. A professora Roberta, da Escola Eulália Silva, traz a resposta da Maria Clara, que disse a cultura. A professora Eliane, da Escola José Nigro, traz a resposta da aluna Ana, que disse cultura. Muitos estudantes foram nessa parte da cultura aí como um elemento comum entre as cidades-estado gregas. Isso, vamos ver alguns detalhes aí dessa questão, dessa semelhança cultural entre eles, na tela. Reconheciam-se como helenos, ou seja, eles acreditavam que eles eram pertencentes de um grupo que permeou, que dominou aquelas terras, né? São os chamados indo-europeus. Outra característica que nós vamos ter aqui também é que eles tinham uma religião em comum, que era a mitologia grega, né? Que vocês tanto gostam, que passam em documentários e tal, e que se manifestava na crença dos mesmos deuses, né? Agora, quando nós, por exemplo, falamos na questão dos mesmos deuses, mas determinadas interpretações sobre a história desses deuses, ela variava conforme a cidade, né? E não era uma coisa que era mil maravilhas, né? Essa coisa bem filosófica, romanceada, didática que nós vemos hoje através dos filmes e dos documentários, porque também havia aqueles que se opunham à mentalidade da religião grega. A religião grega, ela deixava algumas pessoas também daquele tempo meio que desconfortável, não é verdade? Então, mas quando nós vimos hoje, olhamos para trás, aí hoje a garotada pinta, né? Zeus, Hades, né? Hades, né? Hades, né? Com esse som de R, Poseidon, tem filmes aí como Percy Jackson e tantos outros, né? Documentários, eu vejo documentários também da mitologia grega. Então, quando nós olhamos para lá para trás, nós enxergamos esse mundo, né? Maravilhoso, né? Do Olimpo grego. Mas na cultura, na sociedade, tinha seus problemas sociais, né, professora Luísa? Exatamente, principalmente em Atenas, né? Todo mundo conhece Atenas como berço da democracia, mas essa democracia veio às custas de muitas tensões sociais por conta Sim. da disparidade entre alguns grupos, como os eupátridas e os tetas, que eram os camponeses ali, sem terras, sem direitos, sujeitos à escravidão por dívida Isso. e outros problemas que aconteciam ali na sociedade ateniense. Também havia as tensões naquela época, né? Vamos ver mais uma característica, então, na tela. Falavam a mesma língua, apesar dos diferentes dialetos e sotaques, como eu havia falado para vocês. Então, havia conflitos sociais, e como em todas as sociedades existem, mas haviam semelhanças também aí que faziam com que esse povo se denominasse como o povo grego, descendente dos helenos, ok? Vamos então avançar para mais uma atividade e essa com certeza vai vir aí do fundo do seu coração. O que é ser um cidadão? Na tela, o que é ser um cidadão? Você e sua família são cidadãos? Você vai responder e vai justificar a sua resposta. Argumente com vontade, né, a questão, ok? 2 minutos, nós já voltamos. Dedinho no teclado, digitando. 2 minutos, já voltamos.
Voltamos, muitas interações aqui no nosso chat, vamos a elas. A Escola Gabriel Monteiro da Silva está representada aqui pela professora Carla e pela aluna Maria Eduarda, que ela disse que cidadania é a pessoa possuir direitos. Já a Escola Alice Maciel, representada aqui pela aluna Pietra Ayumi, que disse que ser cidadão é ajudar o próximo. A professora dela é a professora Lara Rúbia. A professora Marlene, da escola Hilda de Pedranópolis, traz a resposta da Sofia, que disse ter direitos e deveres. Somos cidadãos. E o aluno Raniel, do 6º C, da escola professor Augusto Sais, disse que cidadão é aquele que tem direitos e deveres, tem direito a votar e ser votado. A professora dele é a professora Carolina. Olha que legal a mentalidade que vocês trouxeram, né? Da questão do que é ser um cidadão, direitos, deveres, participação. Bem interessante. Como é que se escreve a palavra cidadão no grego, professor? Agora eu estou curioso. Né? Vamos descobrir? Tela branca. Vamos lá? A políticos. Políticos. Aí a gente vai e fala assim, não, professor, eu não gosto da política. Política, no grego, refere-se ao cidadão. Ao cidadão. Era aquele que discutia na eclésia. Olha só. Eclésia. Discutia na eclésia, ok? Então, quem era o políticos, né? Lá na Grécia Antiga? Era o cidadão que ia à eclésia, à assembleia, para poder participar das discussões públicas e eleger os magistrados, né? Aqueles que estariam, os que seriam os guardadores da lei, aqueles que fariam com que as leis que vinham da onde? De cima, da elite? Não, dos anseios populares, dos problemas sociais, que se formam ali as leis que regulamentam os direitos e os deveres, e os guardadores da lei são aqueles legisladores que eram ali escolhidos pelo grupo de cidadãos. Então, quando nós falamos a palavra política, políticos, está se referindo à minha e a sua participação nas discussões públicas, né? Você vai na reunião de condomínio? Você participa da reunião de condomínio? Quando tem a assembleia, você vai participar? Quando tem reuniões lá do conselho municipal, né, da associação de bairro, você vai participar? Então, quando nós falamos, professora Luísa, da questão de cidadania, né, do ser políticos, né, antropos políticos, o homem político, então não é só você cruzar os braços e dizer, eu tenho direitos, professora Luísa, eu tenho um monte de direitos, mas também você tem os deveres. E quando você se coloca como cidadão, você tem que participar também aí da vida pública. Vocês são 11 anos de idade, 12, 6º ano, mas já fala para a mamãe, assim, você mora no condomínio, fala para a mamãe, mamãe, eu vi que no calendário lá é a reunião do condomínio, né, professora Luísa? Assembleia, vamos discutir aí como que nós vamos resolver os problemas do prédio, né? Você tem uma reunião do conselho municipal ali, muitos municípios têm os conselhos municipais de saúde, assistência social, educação. Então, quando você participa da vida da sua cidade, então você está, de fato, exercendo o direito de cidadania, ok? Então, não é só
criticar, você também tem que participar, não é verdade? Exatamente. E vocês aí, enquanto estudantes, nessa faixa etária aí de 10, 11, 12 anos, vocês já têm alguns deveres, né, que são inerentes à condição de cidadão de vocês. Então, a cidadania não está só limitada à questão do voto, está limitada a cuidar da cidade, né? Quando você joga um papelzinho na rua, pela janela do carro, né? Quando você deixa de atravessar a rua na faixa, se colocando em risco e colocando em risco os motoristas do trânsito, tudo isso é exercício da cidadania, né? Então, temos exemplos muito próximos que a gente pratica no dia a dia sem perceber que é exercício da cidadania ou, infelizmente, no caso de alguns, deixando de exercer a cidadania, Isso, né? E o que acontece hoje, garotada, é confundir o espaço público como privado, não é verdade? O espaço público pertence a todos os cidadãos. E todos os cidadãos têm o dever de zelar por aquele patrimônio que é público, pertence a todos. Então, lá na escola que você estuda, você fala para o seu coleguinha, olha, não risca a carteira não. Né? Não risca a carteira não, porque pessoas vão trabalhar para poder fazer toda a limpeza, né, desse material. Zela pelas portas da escola, pelas instalações da escola, porque ali é o lugar que você passa metade da vida ali estudando, trabalhando. Então, na escola você aprende alguns valores, não é verdade? Públicos, que nós devemos ter todo o cuidado, porque pertence a nós que somos cidadãos, né? E quando nós falamos em cidadania, nós sempre usamos a palavra qual? Democracia, não é? Que no grego, vamos lá, lousa branca, no grego é demo, olha só o delta, democratos. Aqui nós dividimos a palavra em duas. Demo, povo, kratos, governo, governo do povo. É claro que na Grécia Antiga o conceito de cidadania era outro, não é? Os cidadãos eram homens, somente homens, maiores de 18 anos, nascidos em Atenas, de mãe ateniense. Então, quando nós falamos do democratos, né, o governo do povo, a maioria, na verdade, na Grécia Antiga era o inverso, era a minoria, que eram considerados cidadãos. Mas nós temos um avanço muito grande com o desenvolvimento da Grécia Antiga, porque foi a primeira civilização, professora Luíse, que parou de depender de um monarca. Que as relações sociais eram feitas através das leis. Não é isso, professora Luíse? Exatamente. Num determinado momento da história grega, ali no início, eles estavam organizados, os atenienses, por uma monarquia. Mas a monarquia tinha um outro órgão que era o arcontado, que era formado pelos eupátridas, né? O povo que naquele momento, aquele grupo, aquela elite que tinha o privilégio de participar da política, mas com o tempo essa monarquia foi derrubada e esse grupo, o arcontado, que era uma espécie de legislativo, ou seja, que criava as leis, Sim. Passou aí a exercer o poder político de uma forma direta. E outras transformações foram ocorrendo ao longo da história de Atenas, até chegarmos nas reformas de Solon, que vai trazer também participação política para os demiurgos, que eram aquela classe intermediária ali, e depois com Clístenes, que nós tivemos uma outra reforma política, onde os tetas, ou seja, os camponeses, também tiveram direito de participar da política. Outros órgãos foram criados, Sim. como a Eclésia e a Bulé. A gente vai falar do Clístenes agora um pouquinho, né, Pro? Sim, olha lá, olha só quem é o Clístenes, né? O Pater Democratos, o pai da democracia grega, né? Foi ele que, com as suas reformas, né, e lutas conflituosas, conseguiu estabelecer aí a democracia, ampliando o espaço de participação das pessoas ali nas decisões. E como eu disse, a Grécia foi aí a primeira civilização
que abandonou a monarquia, não é? Eu acredito que nós podemos ver isso porque eles, assim como os romanos, chamavam os povos que dependiam de rei, eles chamavam de bárbaros, né? Então, a grande vaidade de Atenas, né, que eles olhavam para si e entendiam que ali estava todo o fundamento cultural, social, político, filosófico, artístico, linguístico, que fez com que os gregos fossem diferenciados dos outros povos. Eles tiveram essa vaidade, mas também a cultura ocidental, o berço, né, da Grécia, veio de lá até aqui, e nós temos muitas palavras gregas no nosso meio que nós utilizamos. Por exemplo, né, você já foi no oftalmologista? Com certeza. Oftalmos, olhos, né? Logos, estudo dos olhos. Então, olha como nós temos uma continuidade aí da Grécia no nosso meio. Agora nós vamos ver o legado dos gregos. Vamos lá? O que os gregos nos herdaram? Na tela, a arte e o teatro, ciências e medicina, arquitetura e engenharia, literatura e linguagem, códigos jurídicos e direito público e privado. A parte da arte e do teatro, eu vou deixar aqui rapidamente, que a aula está terminando, eu vou deixar a professora Luísa fazer um tigicinho aí da arte e do teatro grego. Sim, o teatro grego, na sua gênese, ele tinha uma função de agregar a sociedade, né? Era uma coisa pública, tanto eupátridas como camponeses poderiam participar desses espetáculos que eram gratuitos, e ele tinha uma função de fazer com que o próprio grego se entendesse enquanto cidadão, né, enquanto indivíduo, e as peças teatrais tinham dois gêneros, né, a tragédia e a comédia. A tragédia falava muito da questão da mitologia, porque para eles as relações humanas com os deuses eram próximas, os deuses interferiam no destino humano, né? Então, as tragédias são aquelas histórias tristes que não têm solução, como Édipo Rei, por exemplo, né? Que acabou casando com a própria mãe, matando o próprio pai. Isso é uma tragédia, né? Uma tragédia, né? É uma tragédia. E a comédia falava justamente dos assuntos políticos de uma forma satírica para fazer com que o cidadão ateniense observasse a sua condição de cidadão. Então, era bem interessante essa gênese do teatro grego aí. Legal. E a medicina também, muito importante, né? Como foi que eles foram entendendo as doenças? Fazendo relação com as doenças e as estações do ano. Ou seja, havia certas enfermidades que elas sempre retornavam em determinadas estações do ano. E aí os primeiros médicos começaram a fazer esse mapeamento e começaram aí também a receitar os medicamentos, né? Então, nós temos toda uma estrutura que começou na Grécia e que aí a nossa sociedade ocidental é herdeira com as suas rupturas e continuidades. Ok? A aula terminou, nós vamos colocar aí na tela no final a avaliação da aula, avalie a aula e nós voltamos para o quarto bimestre. Continue estudando, galera. Tchau! Tchau, tchau!